Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui, então. Então, primeiro eu quero falar sobre a equação da reta. Gente, quando eu falo de equação da reta, assim, em termos bem simples, eu estou falando de uma equação que vai descrever uma reta. Lá no R2, quando você estava em cálculo 1, ou, na verdade, bem antes disso, quando você estava lá no seu ensino médio, aliás, antes disso, no ensino fundamental, você já conseguia descrever uma reta usando uma equação. Que equação é essa? Vocês sabem me dizer? Lá no ensino fundamental, tem uma equação, que é uma função, na verdade, que a gente chama, né? Essa função, ela descreve uma reta. Qual é, gente? É a função afim. Então, a função afim, ela é uma equação que descreve pontos de uma reta. Acabou. Então, se a gente estivesse falando do R2, então olha só, se eu estivesse falando do R2, o que é o R2? É o plano cartesiano, né? Está aqui. Eu quero descrever uma reta. Está aqui uma reta. Ou seja, eu quero descrever todos os pontos que estão nessa reta aqui. Já existe uma equação padrão para o R2, que é a função afim. Como é a função afim? Ela é y igual a A é uma constante, vezes x mais b. Tá? Você tem aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear, são duas constantes. Isso daqui, gente, é uma equação. Não é uma equação? É. Essa equação, ela descreve uma reta no R2. Então, assim, isso você já saberia fazer, sem problema nenhum. Só que agora, em cálculo 2, nós estamos trabalhando com coisas tridimensionais. Então, nós estamos não mais no R2, também, mas nós estamos trabalhando com R3. A pergunta que eu faço agora para vocês é, se eu estou no R3 e eu quero descrever uma reta, será que é tão simples assim como era no R2? Ou será que vai trazer algumas dificuldades a mais? Né? Então, olha só. Agora eu estou aqui no R3. Está aqui, ó, o R3. Imagina, sei lá, que tem uma... Nós temos um ponto aqui. Tem outro ponto aqui. E tem uma reta aqui, ó, cortando esses dois pontos. Pronto. Então, tem uma reta aqui no R3. A pergunta é, como é que eu descrevo essa reta? Será que tem uma equação padrão? Será que é uma função? Então, isso que a gente vai tentar ver hoje. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Mas todo mundo entendeu qual é o nosso objetivo, né? Então, tá. Então, vou apagar aqui. Vamos começar. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que no R3, para você descrever uma reta, você vai precisar de duas informações. Lá no R2, quando você queria pegar uma função afim, não sei se você lembra, mas tinha várias formas de você descobrir qual é essa função. Você poderia descobrir qual é aquele ângulo, a tangente do ângulo, que era o coeficiente angular, mais o coeficiente linear. Essas duas informações já te davam a equação da reta. Ou também você poderia ter dois pontos da reta. Se você tivesse dois pontos da reta, você também conseguiria desenvolver a função afim. Aqui em cálculo 2, no R3, a gente vai precisar basicamente de duas informações de uma reta. Primeira, um ponto da reta. Segunda, um ângulo que tem a mesma direção da reta. Tá? Então, vamos lá, vamos ir por partes aqui, né? Olha só, eu tenho uma reta aqui, vou chamar de reta R. Eu não sei qual é a equação dela ainda, mas eu tenho duas informações. Primeira informação que eu tenho dela, eu tenho esse ponto bem aqui, ó. Eu sei que este ponto bem aqui, que eu vou chamar de P0, ele é um ponto conhecido por mim, tá? Então, se ele é um ponto conhecido, ele tem coordenadas que eu vou chamar de x0, y0, z0. Então, dessa reta inteira, que tem infinitos pontos, eu sei um ponto dela, esse daqui. Uma outra informação relevante para mim sobre essa reta é que eu tenho um vetor que é paralelo à reta.
seja, eu tenho um vetor que tem a mesma direção da reta. Então, digamos, ó, a direção da reta aqui no quadro está assim, né? Então, digamos que você tenha um vetor que tenha mais ou menos, ó, a mesma direção. Esse vetor eu vou chamar de vetor U. Claro que esse vetor U, ele também tem coordenadas, que eu vou chamar de coordenadas A, B e C. Então, essas são as únicas informações que eu tenho sobre essa reta. Será que a partir dessas duas informações eu já consigo desenvolver uma equação para essa reta? Resposta é sim. Como é que você descreve uma reta? Eu tenho que descrever uma forma que me dá todos os pontos da reta, todos. Então não basta eu saber apenas um, eu tenho que poder achar todos os pontos dessa reta. Então vamos lá, vamos começar. Para isso, eu vou considerar um ponto qualquer da minha reta, que até então para mim é desconhecido, porque eu só tenho esse ponto aqui. Então vamos dizer, ó, que eu queria achar que ponto é esse, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P, é um ponto qualquer. Então vou chamar de ponto P. Então ele tem coordenadas x, y e z, que são coordenadas gerais. Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou definir um novo vetor. Esse vetor, eu vou definir ele como sendo um vetor, ou um segmento de reta orientado, que sai do ponto P0 e chega nesse ponto P, que é um ponto geralzão. Então, ó, vou definir aqui um novo vetor. Esse vetor, ele vem desse segmento de reta aqui, que é o segmento P0P. Tudo bem até aqui? Então, o que eu tenho? O que eu tinha inicialmente? Eu tinha essa informação e essa informação. A partir dessas duas, eu desenvolvi aqui um novo vetor, que eu chamei de vetor P0P. Agora, o que nós podemos afirmar sobre esses dois vetores aqui? O vetor que eu já tinha antes e esse vetor que eu formei aqui, gente. O que você pode afirmar sobre eles? Que eles são paralelos, né? Porque esse vetor aqui, eu afirmei para vocês que ele tem a mesma direção da reta. Ora, esse novo vetor aqui, ele está em cima da reta, aqui, ó, visualmente falando. Então, teoricamente, né? Consequentemente, esse vetor aqui, ele tem que ser paralelo a esse. Tem um detalhe que eu não falei, mas é uma questão de definição. Esse vetor aqui, que é o vetor que ele me deu no problema, eu vou dar um nome especial para ele. Eu vou chamar ele de vetor diretor. Tá? Então, olha só, esse vetor aqui, que é o vetor que ele me deu, eu vou dar um nome especial para ele. Ó. Eu vou chamar de vetor diretor. Diretor vem de direção, ou seja, é o vetor que me dá a direção de uma reta. Pronto. Então tá, então vocês já me disseram que esse vetor aqui e esse outro vetor que eu formei, eles são paralelos. Nós aprendemos na aula passada que dois vetores são paralelos somente se acontecer o quê entre eles? Se um for múltiplo do outro. Ou seja, se você consegue escrever um deles como sendo uma constante ou um escalar vezes o outro. Tá? Isso vem da aula passada. Só estou recapitulando aqui agora. Então, olha só. O que eu estou dizendo aqui? Nós estamos dizendo que o meu vetor P0P, ele é paralelo ao meu vetor diretor, que é o meu vetor U. Mas nós já sabemos da aula passada que isso daqui significa, então, que P0P é igual a uma constante ou um escalar, que eu vou chamar de uma constante T vezes U. Ok? Como é que eu defino esse meu vetor aqui, P0P? Porque perceba que ele é um vetor, na verdade ele é um segmento de reta orientado que eu peguei de dois pontos, ponto P0 e o ponto P. Como é que a gente acha esse vetor? Você pega o ponto final e subtrai do ponto inicial. Isso nós já vimos também aqui em sala. Então, esse ponto P0P nada mais é do que o ponto P menos as coordenadas do ponto P0, igual a uma constante vezes o meu vetor U.
Só que esse ponto P0 eu sei quem é. Esse vetor eu sei quem é. Eu quero descobrir quem é esse ponto P, que é um ponto qualquer. Então agora eu vou isolar esse ponto P aqui. E vou ficar então com essa equação aqui, ó. P é igual ao meu ponto inicial, as coordenadas dele, mais um escalar t, um parâmetro t, vezes o meu vetor U, que é o meu vetor diretor. Essa equação aqui, ó, se você reparar, ela já satisfaz o que eu quero. Porque aqui eu tenho meu ponto inicial, ele é conhecido, eu sei quem são as coordenadas dele, eu sei quem é esse meu vetor diretor, eu sei quem são as coordenadas dele, e para cada parâmetro t que você escolher, t, gente, é um escalar, tá? Então, ó, t, não esquece que t, ele é um número real. Então, para cada valor de t que você colocar aqui, você vai achar um ponto diferente. Mas esse ponto que você achar é um ponto da reta. Por exemplo, se o meu t for igual a 0, isso aqui vai zerar e vai ser p igual a p0. O que significa que eu vou estar bem aqui. Depende do meu valor do t, eu vou ficar preenchendo essa reta. Por exemplo, se t for igual a 1, talvez eu chegue nesse ponto aqui. Se t for igual a 2, nesse outro, t igual a 3, t igual a 4. Então, para cada valor de t, eu vou ter um ponto P diferente nessa reta aqui. Ora, se eu fizer, então, meu parâmetro t variar de menos infinito até mais infinito, o que vai acontecer? Toda essa minha reta aqui, ela vai ser preenchida. Tá? Então, sim, isso aqui está me dando a equação da reta. Essa equação aqui da reta, eu vou dar um nome especial para ela. Eu vou chamar de equação vetorial da reta. Então, essa equação aí, nós vamos chamar ela de equação vetorial da reta. Pronto. Então, já achamos uma equação para a nossa reta, a equação vetorial. Mas, para ser sincero com vocês, a gente quase não vai usar essa equação aqui. A gente vai usar as outras. Só que, pelo menos as outras, elas vão surgir a partir dessa daqui. Por isso que é importante a gente começar por ela e entender a equação vetorial da reta. Agora, a partir da equação vetorial da reta, eu vou achar outras equações. Olha só o que eu vou fazer, fazendo outro quadro. Eu vou colocar isso aqui em linguagem de coordenadas. Então, eu vou pegar a mesma equação, só que ao invés de eu escrever P, eu vou escrever isso aqui, ó, coordenadas x, y, z. Ao invés de eu escrever P0, eu vou escrever isso aqui, ó, x0, y0, z0. E eu vou fazer isso com todos aí. Então, vai ficar assim a equação, ó. Essa mesma equação, tá, gente? Ó, vou até repetir ela aqui. Eu tenho P igual a P0 mais T vezes U. Mas quem é P? P é x, y, z. Igual. Quem é P0? x0, y0, z0. Mais, eu tenho meu parâmetro t, vezes U tem coordenadas A, B e C. Então, eu obtenho essa equação aqui. Só que olha só, t aqui é um escalar, é uma constante. Lembra, é possível multiplicar um escalar por um vetor? É. Como é que a gente faz? A gente multiplica esse meu escalar aqui, ó, em cada coordenada. Então, vai ficar assim, x, y, z igual x0, y0, z0, mais a vezes t, b vezes t, c vezes t. Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Dá. Eu posso somar esse pessoal aqui com esse pessoal aqui. Ó, você tem um elemento do R3 e outro elemento do R3. Posso somar os dois. O que significa somar? Eu vou somar em cada coordenada. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar x, y, z igual. Aqui vai ficar x0 mais a vezes t. Depois, y0 mais b vezes t. Depois, z0 mais c vezes t. Está aqui. Então, olha só, isso aqui me gerou uma equação.
Nessa equação, você tem o elemento do R3 de cada lado. Lembra, para dois elementos do Rn serem considerados iguais, então tem que haver uma igualdade em cada coordenada. Ou seja, se eu estou dizendo que isso daqui é igual a isso daqui, então eu estou dizendo que essa primeira coordenada, ou seja, essa primeira daqui, ó, que é onde está o x, tem que ser igual a essa daqui, ó. Isso tem que ser igual a isso. Assim como essa segunda coordenada tem que ser igual a essa segunda daqui, ó. Assim como essa terceira coordenada tem que ser igual a isso daqui. Ou seja, quando eu igualar cada um desses pares, isso vai me dar quantas equações, gente? Isso vai me dar 3 equações. Então, a partir daqui, eu vou obter 3 equações. Vou escrever aqui do lado. Então, ó, bora ver como é que vai ficar. Vai ficar, então, x igual a x0 mais a vezes t. Depois, y igual a y0 mais b vezes t. E z igual a z0 mais c vezes t. Tá? Então, a partir daqui, eu obtenho 3 equações. Essas equações aqui são as equações da minha reta. Eu vou dar um nome especial para elas também. Eu vou chamar de equações paramétricas da minha reta. Tá? Então, essas daqui vão ser as minhas equações paramétricas da reta. Então, a partir da equação vetorial, eu obtive as equações paramétricas da minha reta. Aí você pode falar assim, professor, mas está muito confuso esse negócio aí. Como é que agora eu tenho 3 equações para descrever uma única reta? Sim. Mas como é que é isso? Porque tem tanta letra aqui no meio do caminho. Calma. Vou dar um exemplo bem prático, bem rápido. Vamos dizer que você se depare com essas equações aqui, ó. Aqui no outro quadro. Bora ver que você se depara com isso aqui, ó. X igual a 2 mais 3t, y igual a 1, menos 2t, z igual a menos 1, mais t. Gente, agora, o seu cérebro, ele vai olhar para uma coisa dessa aqui, ó, ele vai dizer, isso aqui é uma reta. Aí outra pessoa pode olhar para você e falar, mas como assim é uma reta? Você fala, é uma reta. Essas 3 equações me dão as equações paramétricas de uma reta. A partir dessas equações aqui, gente, você já pode obter 2 informações. Você já consegue obter um ponto da reta e você já consegue obter um vetor diretor da reta. Vocês conseguiriam me dizer, para essa reta aqui, quem seria o ponto P0 e quem seria o vetor diretor? Vamos começar pelo ponto P0. Olhando só para essa reta aqui, me diga, quem é o ponto P0? 2 em x, muito bem. 1 em y, menos 1 em z. Muito bem. 2 em x, 1 em y, menos 1 em z. Gente, quem é o ponto P0? O ponto P0, você pode considerar ele como se fosse o ponto inicial. É quando o parâmetro t, ele é 0. Então, pode perceber, se você zerar o parâmetro t, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Aí, quem que vai sobrar? Vai sobrar x igual a 2, y igual a 1 e z igual a menos 1. Então, isso aqui é um ponto da reta. Ok. Agora me diga quem é o vetor diretor dessa reta. Pelo menos um vetor diretor, né? Que sabe que podem ter infinitos vetores diretores, mas para esse caso aqui, me diga um vetor diretor. Me diga as coordenadas dele. Quem são? 3 em x. Vou colocar aqui, ó. 3 em x. Que mais?
menos 2 em y, que mais? 1 em z. Ah, professor, mas de onde você tira essas informações aqui? Gente, é só olhar para a demonstração. Olha aqui a demonstração. Essas aqui não são as equações paramétricas? Quem é esse pessoal aqui, ó, que está multiplicando com t, com o parâmetro t? O A, o B e o C. Quem é A, B e C? Aí bora voltar aqui para o início. A, B e C são as coordenadas do teu vetor diretor. E quem é x0, y0, z0? São as coordenadas do ponto inicial. Então, se você voltar para cá, ó, é como se você tivesse na primeira coluna, que não está multiplicada com t, você tem as coordenadas do ponto inicial. E na segunda coluna, que é o pessoal que está multiplicado com o parâmetro t, você tem as coordenadas do seu vetor. Por isso, voltando para cá. Aqui, se eu tenho na primeira coluna 2, 1 e menos 1. Está aqui, ó, 2, 1 e menos 1. Na segunda coluna, eu tenho 3 multiplicando com t. Eu tenho menos 2 multiplicando com t. E aqui não aparece, né? Mas eu tenho o quê? 1 multiplicando com t. Então, essas coordenadas aqui são as coordenadas do meu vetor diretor. Olha a pergunta que eu vou te fazer agora. Presta muita atenção, porque muita gente já errou isso em prova. Eu perguntei para você, eu pedi para você, na verdade, me dar um ponto que esteja contido nessa reta aqui. Você já me falou, esse ponto aqui, ó, 2, 1 e menos 1. Se eu te pedisse um segundo ponto para essa reta aí, olha só, se eu te pedir um segundo ponto para essa reta, eu posso dizer que isso daqui seriam as coordenadas de um segundo ponto para a minha reta? O que você acha? Posso dizer que 3, menos 2 e 1 também fazem parte da reta, esses pontos? O que você acha? A resposta é não. Não, porque isso aqui são as coordenadas do vetor diretor. É um vetor que aponta para a direção da reta, mas não é um vetor que está dizendo as coordenadas de um ponto da reta. Não é. Ou seja, se você quiser obter um segundo ponto para essa mesma reta, o que você teria que fazer, gente? O que você acha que você teria que fazer? Ó, você já sabe qual é um ponto da reta. Você quer saber um segundo ponto da reta. O que você poderia fazer para achar esse segundo ponto? É só você escolher um valor para quem? Para t, parâmetro t. Gente, para cada valor de t aqui, ó, para cada valor de t, ele vai te dar um ponto diferente da mesma reta. Então, por exemplo, já te falei que se o t for igual a 0, você vai obter esse ponto aqui, que é o ponto P0. Mas você pode escolher t qualquer valor. Ah, eu posso fazer t igual a 1 milhão? Pode. Posso fazer t igual a menos 10? Pode. Por exemplo, se eu fizer t igual a 1, qual vai ser outro ponto da reta? Vamos ver. Se for t igual a 1, x vai ser 2 mais 3 vezes 1. 2 mais 3. Y vai ser 1 menos 2 vezes 1. Menos 2. E z vai ser menos 1 mais t, que aqui é 1. Quanto é que vai dar essa conta? Vai dar 5 em x, menos 1 em y, 0 em z. Então, um segundo ponto para essa reta, que eu posso chamar de P1, é 5 menos 1 e 0. Ok? Então, pronto. Então, ó, isso é para t igual a 1. Para qualquer valor de t que você escolher, você vai obter um novo ponto. E assim você pode obter, sei lá, 1 milhão de pontos, se você quiser, para a mesma reta. Diga. Sim. Perfeito. Olha, a pergunta foi boa. Você está falando assim, olha, t é o meu parâmetro. Né? A pergunta é, ora, se eu não tenho uma restrição para t, tipo, t vai de 0 a 1. Não, você não tem nenhuma restrição. O t vai de menos infinito até mais infinito. Então, a minha reta, ela vai ter um comprimento infinito? A resposta é sim, vai ter um comprimento infinito. Dependendo do caso, eu poderia restringir a reta, né? Você poderia falar assim, não, o t ele só está entre 0 e 1. Aí a tua reta já ia ter um comprimento finito. Tá? Ou então eu poderia falar assim, olha, t é o tempo. Então
Então, se t é o tempo, então ele começa em 0 e vai até mais infinito. Você ia ter ainda uma reta de comprimento infinito, mas não indo de menos infinito a mais infinito. Tá? Então, tem vários casos que pode acontecer, mas é isso mesmo. A reta, nesse caso aqui, ela vai ter um comprimento infinito. Ok? Então, é isso, gente. Mais alguma pergunta aqui sobre as equações paramétricas? Todo mundo entendeu as equações paramétricas? Assim, claro, como eu digo para vocês, às vezes você vai olhar para cá, você não vai entender logo de cara. A gente tenta dar um exemplo ou outro aqui, mas, enfim, cada um tem o seu ritmo. Por isso que você precisa fazer o quê? Exercitar. Tá? Então, tudo que a gente faz aqui em sala, ainda assim não é o suficiente. Você tem que exercitar em casa. Então, pegue lá na sua casa, faça vários e vários exercícios. Vou fazer mais um aqui em sala. Fazer mais um. Só porque sexta-feira o único assunto é esse mesmo, né? Equação da reta do plano. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Vou apagar isso aqui. Bora ver se eu consigo confundir vocês um pouco ou não. Bora ver se vocês estão atentos. Se na prova de vocês caísse isso aqui, ó. Vamos lá. T 2t menos 1 e 5. Está aqui. Caiu isso na prova. Olha só, ninguém pode dizer, professor, em sala de aula ele dá só 1 mais 1 igual a 2. Na prova ele coloca uma conta absurda lá, né? Não, está aqui. Eu acho que eu estou dando um exemplo mais fácil que o da prova ainda. Aqui para você, mais difícil agora. Da prova está mais fácil. Então vamos lá. Se eu passasse isso aqui na prova de vocês, gente, e eu perguntasse, quem é o ponto inicial? Vamos lá, quem é o P0? Quem vocês iam me dizer que é o P0? Me digam aí, quem é o P0? 0 em x, muito bem. 0 em x, que mais? Menos 1 em y, que mais? E 5 em z, muito bem. Gente, se você tiver em dúvida de quem é o P0, só zerar o t. 0t, acabou. Ó, onde tiver t, coloca 0. Zerou aqui, vai ficar 0. Zerou aqui, vai ficar menos 1. Zerou aqui, que nem aparece, vai ficar 5. Então, esse aqui é o meu ponto P0. Ok? Me diz agora quem é o vetor diretor. Aqui, ó, quem é o vetor diretor? Para essa mesma reta. 1 em x, beleza. Que mais? 2 em y, beleza. Que mais? 0 em z. Muito bem. Por que eu sei que é 0 em z? Porque não aparece aqui, ó. Não tem parâmetro t aqui. Você poderia até, se você quisesse, você poderia reescrever essa equação. Ó. Poderia reescrever assim, como sendo aqui, ó, t é a mesma coisa que 0 mais 1t. Aqui eu poderia reescrever como sendo menos 1 mais 2t. E aqui eu poderia reescrever como sendo 5 mais 0 vezes t. Por que eu reescrevi assim? Porque agora, ó, fica mais evidente que aqui eu tenho, ó, 0 menos 1 em 5 para o ponto inicial. E aqui eu tenho 1, 2 e 0 para o meu vetor. Gente, agora presta atenção no que eu vou te falar agora. Digamos que na sua prova eu pedisse para você desenhar essa reta. Só com isso aqui que você aprendeu até agora, já é possível desenhar uma reta no espaço? Sim. Olha só, você tem duas formas de desenhar uma reta. Duas formas. A primeira, você pega 2 pontos da reta. Um você já tem, né? Aqui, ó. Um você já tem, é o ponto 0 menos 1 em 5. Depois era só jogar um outro valor para t. Sei lá, coloca t igual a 1. Você ia ter 1, 1 e 5. Ou seja, se você tem 2 pontos da reta, o que você faz para desenhar a reta? Você passa uma reta cortando os pontos. Acabou. Isso é uma forma de fazer. Todo mundo entendeu? Beleza. Qual é uma segunda forma também? Ah, não quero pegar nenhum outro ponto, só quero usar esses 2 valores aqui. É possível? Sim, é possível. Você desenha o ponto aqui, ó. Pode desenhar aqui rapidamente. Qual é esse ponto? Ele é 0 em x, menos 1 em y, vou colocar para cá, ó. Menos 1 em y e 5 em z. Então, ó, você tem este ponto aqui. Você tem esse ponto aqui.
A partir desse ponto, olha o que eu vou fazer. Eu vou posicionar o meu vetor U. Então, a partir desse ponto, eu vou caminhar uma unidade em x. Antes era 0, né? Agora eu vou colocar aqui uma unidade em x. Eu vou caminhar 2 unidades em y. E eu vou caminhar 0 unidades em z. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, né? Eu estou pegando P sendo igual a P0 mais uma vez o meu vetor U. Então, estou pegando aqui como sendo P0, aqui é 0, 0 mais 1, 1, menos 1 mais 2, 1 positivo, 5 mais 0, 5. Então, eu vou pegar esse meu novo ponto aqui, 1 em 5, está aqui 1 em x, vou pegar aqui, ó, 1 em y e vou fazer 5 em z. Está aqui, ó, obtive meu segundo ponto. Esse segundo ponto é como se eu tivesse pegado o meu vetor U e posicionado aqui, daqui para cá, meu vetor U. Então, a minha reta, ela passa aqui, ó. Pronto. Outra forma de desenhar a minha reta, usando o ponto e o vetor. Que, na verdade, eu usei 2 pontos também, né? Porque eu coloquei o vetor em cima do ponto para obter um segundo ponto para passar a reta. Enfim, a forma que você quiser, a forma que você achar melhor, é a forma que você vai desenhar na sua prova. Tá? Caso caia uma questão dessa. Tudo bem, gente? Então, você já tem 2 caminhos para resolver. Tá, mas não acabou aqui. Você já tem a equação vetorial da reta, você já tem as equações paramétricas da reta, e eu vou te ensinar agora uma terceira, que vão ser as equações simétricas da reta. Para obter as equações simétricas, olha o que eu vou fazer. Aqui nas equações paramétricas, eu obtive 3 equações. Em cada equação, vocês concordam comigo que esse t aqui, ele é o mesmo parâmetro para todas as equações. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou isolar o parâmetro t. Em cada equação dessa, eu vou isolar o t. Tá? Então, nesse caso, ó, se eu isolo o t na primeira equação, vai ficar t igual a x menos x0 dividido por a. Não é verdade? Pega essa mesma equação e isola o t. Você vai ter isso aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na segunda equação. Vou ter t igual a y menos y0 sobre b. A mesma coisa aqui embaixo. Eu vou ter t igual a z menos z0 sobre c. Só que t é o mesmo. O que significa que eu posso igualar essa fração com essa fração e com essa fração. E obter novas equações para a minha reta. Vou fazer aqui. Então, ó, se eu igualar essas 3 equações, essa fração com essa e com essa, eu vou obter x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. Então, essas daqui são outras equações para a mesma reta e eu vou chamar de equações simétricas. Equações simétricas da reta. Pronto. Tranquilo, né? Bem fácil. Assim, se você entendeu o início, você já consegue demonstrar todas as outras equações. Então, é uma coisa que você não precisa decorar nada. Só você aprender o passo a passo que você chega aqui no final. Então, para reta, você tem equação vetorial, que a gente quase não vai usar. Você vai ter as equações paramétricas da reta e as equações simétricas da reta. Essas sim, a gente vai usar bastante. Equações paramétricas e equações simétricas. Gente, dessa parte de equação da reta, acabou. O conteúdo é isso aqui que eu mostrei para vocês agora. Então, por exemplo, se na prova de vocês cair equação da reta e não cair equação do plano, o conteúdo todo já está aqui no quadro. Tudo bem? Agora a gente vai exercitar um pouco, a gente vai resolver pelo menos umas 2 questões desse assunto, para depois eu ensinar vocês como é que faz a equação do plano. Tá bom? Então vamos lá, vamos aqui no nosso slide agora. Estamos na aula número 4, né, como eu falei, equação da reta e equação do plano.
Primeiro eu estou falando da equação da reta. Bom, para isso, eu ensinei para vocês o que é a ideia de um vetor diretor. Assim, essa ideia é bem intuitiva, né? Porque, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui, ó, essa reta aqui, essa reta azul, e eu tenho esses 4 vetores aqui, mesmo que eu não te falasse nenhuma definição, mas eu pedisse para você chutar, eu falo para você, olha, tente adivinhar qual desses 4 vetores aqui você diria que era o vetor diretor dessa reta azul. Provavelmente, mesmo que você não tivesse assistido a aula, qual você chutaria? O vermelho, o vetor U. Né? Por quê? Porque você ia falar, bom, eu acho que desses 4 aí, o vetor U é o que mais se assemelha, mais tem características em comum com a reta. Claro, visualmente falando, a gente está falando de direção, de inclinação. E sim, é isso mesmo. Ó, o vetor U é o único vetor que, se eu posicionasse um ponto dele em cima da reta, ele ia ficar inteiramente em cima da reta. Ou seja, a reta suporte dele coincide com essa reta azul. Por isso que a gente chama esse vetor de vetor diretor. Ele tem a mesma direção. A partir dele, então, dessa ideia de vetor, diretor e ponto, nós obtivemos aqui a equação vetorial da reta. A partir dela, a gente obteve as equações paramétricas da reta. E a partir dela, isolando aqui meu parâmetro t, nós também obtivemos as equações simétricas da reta. Então, essas 3 equações são as equações que nós trabalhamos da reta. Então, note que aqui em cálculo 2, a coisa assim ficou um pouco mais rica, né, mais abrangente, porque tem várias formas de você descrever uma reta no R3, no espaço. Bom, então, vamos agora resolver aqui alguns exercícios. Ó, o primeiro, seja R a reta com a equação dada por... Gente, detalhe, essa questão aqui, ele nem precisaria dizer para você que é uma reta. Não. A gente tinha que falar assim, olha, lhe dou essas equações aqui. Aqui, ó, essas equações. Você mesmo tinha que olhar para cá e já dizer, ah, tá, isso aqui é a equação de uma reta. São as equações simétricas da reta. Você mesmo tinha que identificar. Tá? Então, tá aqui, ó, ele me deu as equações simétricas de uma reta. Aí, o que ele quer? Olha só, escreva um conjunto de equações paramétricas. Né? Simples assim. Então, isso é normal. Pode ser que na prova eu te dê as equações paramétricas, peça as equações simétricas, ou vice-versa. Então, nesse caso, ele me deu as equações simétricas e ele quer as equações paramétricas. Bom, vou até fazer aqui mesmo, nesse espaço aqui. Então, primeiro exercício, eu tenho aqui x mais 3 dividido por 2 igual a y menos 1 dividido por 3 igual a z menos 4 dividido para menos 5. Ok, gente, então vamos lá. Então, isso aqui se trata da mesma reta que a reta R. Ele quer que eu ache as equações paramétricas. Professor, como é que eu vou fazer isso daqui? Bom, tem 2 formas de você fazer. Eu acho que a mais simples e mais didática é fazer o contrário do que a gente fez aqui, ó. Porque lembra que quando a gente tinha as equações paramétricas da reta, para eu passar para as equações simétricas, o que foi que a gente fez, gente? A gente isolou o parâmetro t em cada equação. E a gente obteve, então, essas 3 equações aqui, ó. Essas equações aqui, ó. Agora, para eu voltar para as equações paramétricas, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu sei que essas frações aqui, elas têm que ser iguais, o quê? A um parâmetro t. Então, eu vou pegar cada fração dessa e igualar ao parâmetro t. Por exemplo, pega a primeira fração, olha só, se eu pegar a primeira fração, que é x mais 3 sobre 2 igual a t, e agora eu vou isolar o x. Isolando o x aqui, eu vou ter x igual a menos 3 mais 2t. Tudo bem? Aí eu faço a mesma coisa com as outras equações, as outras frações. Ó, posso pegar y menos 1 sobre 3 e igualar a t. Agora eu vou isolar o y. Isolando o y, eu vou ter y, esse 3 vai multiplicar com t, esse menos 1 vai ficar somando. Então vai ficar 1 somando mais 3t. Aqui. E por último, eu pego z
menos 4 dividido por menos 5 igual a t. Esse menos 5 vai multiplicar com t, vai ficar menos 5t, e aqui esse menos 4 vai ficar do outro lado somando. Então vai ser z igual a 4 menos 5t. Está aqui, ó, as equações paramétricas para x, para y e para z. Agora é só organizar. Então, ó, organizando, as equações paramétricas são x igual a menos 3 mais 2 vezes t, y igual a 1 mais 3t, z igual a 4 menos 5t. Acabou. Isso que é a questão. Essa, para mim, é a melhor forma de você resolver uma questão dessa. Porque não tem esse negócio muito de decorar nada. Você só lembra como é que você chega nas equações e desenvolve. Para mim, isso é a melhor. Mas tem uma outra forma também. Para você que, assim, com o tempo, se você se acostumar cada vez mais com essas equações, qual é uma outra forma de resolver? Você poderia olhar para as equações simétricas e, por meio delas, você já poderia me dizer quem é o ponto inicial e quem é o vetor diretor. Né? Porque, por exemplo, olhando para essas frações, gente, quem vai me dizer quem é o vetor diretor? Ó, olha para cá, para a definição, e olha para essas equações simétricas. E me digam, quem é o vetor diretor? Quais são as coordenadas dele? Quem são? 2, 3 e menos 5, ou seja, são os denominadores. Né? Vem da própria definição dele. Então, você olha aqui para essas equações, você já diz, ah tá, o meu vetor diretor é o vetor 2, 3 e menos 5. E quem é o ponto inicial? Nesse caso aí, ó, quem é o ponto inicial? Aqui, ó, menos x0, aqui eu tenho mais 3, né? Então, quem é o ponto inicial aqui? Menos 3 é o ponto inicial. E aqui, quem é o ponto inicial? 1 positivo. E aqui, quem é o ponto inicial? 4 positivo. Então, ó, é como se mudasse o sinal, né? Por causa do menos aqui da fórmula. Então, o P0, ele é menos 3, ele é 1 em Y e ele é 4 em Z. Ora, se eu tenho essas duas informações, eu consigo montar aqui as duas colunas, ó. Primeira coluna, menos 3, 1 e 4, aqui. Segunda coluna, 2, 3 e menos 5. 2, 3 e menos 5. Tá? Então, isso é uma segunda forma de você resolver essa questão. Por exemplo, então, se eu te der equações paramétricas ou equações simétricas, você mesmo já pode identificar, só pela configuração das equações, você já pode dizer quem é o ponto inicial e quem é o vetor diretor. E a partir dessas informações, você obtém as outras equações que eles estão pedindo. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Daqui, você já tem um ponto da reta, né? Que é o ponto menos 3, 1 e 4. Se eu pedisse para você um segundo ponto, o que você faria? Um segundo ponto para essa reta aí. O que você poderia fazer? Um segundo ponto você poderia chamar aqui t de outro valor, né? Chama t de 1, por exemplo. Se t for igual a 1, aqui vai ficar menos 3 mais 2, menos 1. 1 mais 3, 4. 4 menos 5, menos 1. Então, esse seria um outro ponto. Professor, e aqui, ó? Se eu quisesse achar um outro ponto usando as equações simétricas, aí você vai ter um pouco mais de trabalho, se você for usar as equações simétricas, mas dá também. Para você achar um outro ponto usando as equações simétricas, você tem que achar um ponto que satisfaça essas equações simultaneamente. Por exemplo, por que eu sei que esse ponto aqui, ó, ele é um ponto dessa reta? Porque se você colocar no lugar do x o menos 3, no lugar do y 1 e no lugar do z o 4, vai dar 0 igual a 0 igual a 0. Vai satisfazer as equações simultaneamente. Então, sim, faz parte. Agora, uma dica que eu dou para você. As equações simétricas, você pode usar melhor elas quando você quer descobrir se um ponto não faz parte da reta. Eu quero saber se o ponto 0, por exemplo, faz parte da reta. Sabe o que você faz? Joga esse ponto nas equações simétricas. Se as equações forem satisfeitas, é porque ele faz parte. Se não forem satisfeitas, ele não faz parte. Tudo bem? Por exemplo, sei lá, vamos pegar um ponto qualquer aí. Deixa eu pegar um ponto fácil aqui de
colocar o ponto menos 2, pegar o ponto aqui 7 e o ponto 4, por exemplo. Será que esse ponto aqui, ele faz parte dessa reta? Como é que eu posso descobrir? Eu posso jogar esses valores nas equações. Então, por exemplo, bora pegar menos 2, colocar no lugar do x. Vai ficar menos 2 mais 3, que é 1 sobre 2. Agora aqui, 7 no lugar do y, vai ficar 7 menos 1, que é 6. 6 sobre 2 é 2, já não deu igual a meio. Então já não faz parte. E se eu ainda jogasse aqui o 4, ia dar 0, então ia dar tudo diferente. Então não, esse ponto aqui ele não faz parte. Tá bom, então só estou assim, fazendo vários exemplos, aproveitando, né, que a nossa aula ela não tem tanto conteúdo assim, né, não é tanta coisa de conteúdo, e é o que vai cair na prova de vocês. Tá? Então estou pretendendo fazer várias hipóteses aqui, tá, de questões. Mas você mesmo vai fazer isso na sua casa, né, pensando em várias possibilidades de questão. Vamos lá, próxima questão, segundo exercício. Olha só, escreva a equação da reta S que passa pelos pontos A e B. Tá, então, olha só, ele me dá 2 pontos de uma reta e ele quer que eu escreva a equação da reta. Bom, nós estamos acostumados a escrever a equação da reta utilizando um ponto da reta e um vetor diretor. Agora, ele não me deu o vetor diretor. Ele me deu 2 pontos da reta, eu só queria um ponto. Mas e aí, será que eu consigo ainda assim obter a equação da reta? A resposta é sim. Esse que a gente vai discutir agora. Segunda questão. Eu tenho o ponto A, que é o ponto 6 menos 3 e meio. E eu tenho o ponto B, que é o ponto 4 menos 1 e 5 sobre 2. Ok. Gente, ele me deu 2 pontos. Eu só queria um ponto. Eu queria um ponto e um vetor que fosse diretor. Será que a partir desses 2 pontos eu consigo obter um vetor diretor para minha reta? A resposta é sim. Né? Porque, ó, por exemplo, eu tenho uma reta aqui, pá. Aí, a única coisa que eu tenho de informação é o ponto A e o ponto B. E eu quero achar um vetor que tem a mesma direção da reta. O que é que eu posso fazer então, gente? Eu posso definir um vetor como sendo um vetor que sai de A e vai para B. Por exemplo, posso definir aqui o vetor AB. Ou posso definir o vetor BA, tanto faz. Basta que seja um vetor que tenha a mesma direção da reta. Então é isso que nós vamos definir. Eu vou obter um vetor usando os pontos A e B. Então, ó, o meu vetor U, que vai ser o meu vetor diretor, ele vai ser o vetor formado pelo segmento de reta orientado AB. E como é que eu obtenho esse segmento de reta orientado? Bom, basta eu pegar o ponto B, que é o ponto final, as coordenadas dele, e subtrair das coordenadas do ponto A. E assim eu vou obter as coordenadas de um vetor. Aí, vamos lá, quem é B? As coordenadas dele estão aqui, ó. Então vai ficar 4 menos 1 e 5 sobre 2. Aí menos, deixa eu apagar aqui. As coordenadas de A, 6 menos 3 e meio. Agora vamos subtrair. Vai ficar 4 menos 6. Aqui, menos 1 menos 3, então vai ficar mais, tá? Cuidado com esse jogo de sinal. Menos 1 mais 3. E aqui, 5 sobre 2, menos meio. Aqui. Então aqui vai ficar 4 menos 6, menos 2. Menos 1 mais 3, 2 positivo. E aqui, gente, 5 sobre 2 menos 1 sobre 2 é 4 sobre 2, que é 2. Então, nós temos aqui um vetor. Tá? Então, esse aqui é o vetor. Menos 2, 2 e 2. Esse aqui é meu vetor diretor. Tá? Vou até escrever aqui. Ó. Isso aqui foi o vetor. Nós obtivemos aqui o vetor diretor. Ora,
agora que eu tenho o vetor diretor, eu tenho um ponto da reta, posso até escolher aqui o A ou o B, eu consigo escrever as equações da reta. Ele não especificou quais ele quer. São as equações simétricas, paramétricas. Se ele não especificou, tanto faz. Vou colocar as equações paramétricas. Então, vamos lá. Vou escrever aqui as equações paramétricas. Vai ser, vou colocar assim, x, y e z. Na primeira coluna, eu vou colocar as coordenadas de um ponto. Qual ponto é esse? Esse daqui? Não, que esse daqui é o vetor diretor, não é o ponto. Qual ponto eu vou escolher? Vou escolher o ponto A ou o ponto B? Tanto faz. Os dois pontos são pontos da reta. Ah, professor, mas eu escolhi o ponto A na hora da prova. O meu colega escolheu o ponto B. Então, nossa resposta deu diferente. Tudo bem, pode ter dado diferente, mas ainda é a mesma reta. Tá? Por mais que você mudou o ponto inicial, mas a reta é a mesma. Então, ainda está certo. Tudo bem? Então, tanto faz, gente. Vamos começar pelo ponto A, ponto B? Tá, vou começar pelo ponto A. Tá, então vou jogar o ponto A ali. Então, vai ficar 6. Ó, se eu escolher o ponto A para começar, vai ficar 6 menos 3,5. Agora, o vetor. O vetor é menos 2, 2 e 2. Só que o vetor, ele vem acompanhado do parâmetro t. Então, aqui vai ficar menos 2t mais 2t mais 2t. Acabou. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí, se você quiser, se eu quero fazer equação simétrica, isola o t em cada equação, pronto, seja feliz. Você já conseguiu entender aí como é que funcionam nessas equações. Então, pronto, gente. Então, alguém tem alguma dúvida ainda de equação da reta? Tudo certo? Então, agora a gente vai para a equação do plano. Tá? A equação do plano. Vamos lá. Vou começar aqui no outro quadro. Bom, gente, quando eu falo de equação do plano, antes nem fazia tanto sentido para a gente, né? Porque antes você estava no R2. E o R2 em si, ele já é um plano. Ele é o único plano. Né? Não tem outro plano ali, a não ser que você restringisse, enfim, fizesse alguma coisa, mas está ali, só tinha o R2. No R3, as coisas já ficam mais abrangentes, como eu falei. Porque você não vai ter um único plano, você vai ter vários, infinitos planos aqui no nosso espaço. Então, agora nós precisamos desenvolver uma forma de descrever um plano no espaço. Lá na equação da reta, nós precisamos de quê? Nós precisávamos de quê? De um ponto da reta e um vetor diretor. Para a equação do plano, tem duas formas de fazer. A segunda eu acho mais divertida e mais legal. A gente vai chegar na segunda, mas vamos começar pela primeira. A primeira forma é usando um ponto do plano e dois vetores do plano. Dois vetores que têm a mesma direção do plano. Vetores diretores do plano. Tá? Então, se você tem um ponto do seu plano e dois vetores, nós vamos conseguir desenvolver a equação do plano. Tá? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos fingir que o nosso plano aqui já é o quadro, tá? Vamos ver que já é o quadro. E aí, nesse quadro aqui, nesse plano, eu tenho um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto P0. Aí, esse ponto P0 tem coordenadas x0, y0, z0. E eu tenho dois vetores, tá? Eu vou posicionar já os vetores saindo desse ponto. Então, digamos que eu tenho aqui um ponto... que eu vou chamar de, ponto não, né? O vetor U, e digamos que eu tenho aqui um vetor V. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o vetor U e eu tenho o vetor V. Aqui eu não coloquei as coordenadas, vou colocar aqui embaixo. Bom, o meu vetor U, ele tem coordenadas, vamos colocar A1,
A2, A3. Já o meu vetor V tem coordenadas B1, B2 e B3. Aí tá. Com esse ponto e esses dois vetores, eu quero conseguir encontrar uma equação para qualquer ponto do meu plano. Então, vamos dizer que eu queira esse ponto bem aqui. Esse ponto bem aqui, ponto P. Ponto P é um ponto aqui x, y e z. Para esse ponto P, olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer duas projeções aqui, tá? Eu vou fazer uma projeção para cá. E vou fazer uma projeção para cá. Olha só. Eu acabei de formar aqui um quê? Um paralelogramo. Infelizmente, nesse paralelogramo, os vetores U e o vetor V, eles não coincidem com os lados do paralelogramo. Uma pena, né? A gente gosta na matemática que tudo coincida para que a gente consiga desenvolver. Mas a gente não desiste ainda. Não é porque não coincidiu ainda que não possa coincidir. Então, qual vai ser o plano? Será que existe uma forma de eu esticar o meu vetor U? Ah, professor, mas não vai ser o mesmo vetor. Não, tudo bem, eu sei. Se você pega um vetor e aumenta o tamanho dele, não é mais o mesmo vetor. Porque para ser o mesmo vetor, tem que ter a mesma direção, mesmo sentido, mesma norma. Tudo bem, mas assim, eu quero dizer assim, tem algum parente desse vetor U aqui, que tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que seja um pouco maior, de modo que coincida com esse meu lado aqui? Tem como eu fazer isso? A resposta é sim. O que eu posso fazer para aumentar esse vetor, digamos assim? Eu posso multiplicar ele por um escalar. Depende do escalar que você multiplica o vetor, você pode aumentar ou diminuir o vetor. Se o seu escalar for maior que 1, esse vetor ele vai aumentar. Se o seu escalar for entre 0 e 1, esse vetor vai diminuir. Tudo bem? Então, eu posso dizer que esse novo vetor aqui, ó, que eu vou colocar, que é um vetor maior que U, é um vetor alfa vezes U. Alfa é uma constante, é um parâmetro. Agora, para V, eu não quero aumentar o meu vetor V, eu quero diminuir o meu vetor V. Mas o raciocínio é o mesmo. Basta eu pegar o meu vetor V e multiplicar por um escalar também. Só que agora é um escalar entre 0 e 1, de modo que ele diminua e surja um novo vetor ali menor. Então, esse novo vetor, eu vou chamar de vetor beta vezes V. Ora, porque é tanto do meu interesse que esses vetores aqui, eles coincidam com o lado do meu paralelogramo. Porque agora eu vou definir um novo vetor. Um vetor que sai de P0 e vai até P, que nem eu fiz lá na equação da reta. Então, ó, eu vou definir aqui um novo vetor. Esse vetor ele sai de P0 e chega em P. Claro que esse vetor é o meu vetor, que eu vou chamar aqui de vetor P0P. Agora perceba o seguinte, isso aqui é o principal para a gente. Vocês concordam comigo que esse vetor P0P, que é a diagonal do meu paralelogramo, ele nada mais é do que a soma desses vetores aqui? Lembra como é que quando você quer somar dois vetores usando a regra do paralelogramo, e aí a sua diagonal vai ser justamente a soma, o vetor soma? Pois é, pode reparar. Olha só o que eu estou te afirmando. Estou te afirmando que esse vetor aqui, ó, P0P, e nada mais é do que a soma do vetor alfa U mais beta V. Não é verdade? Ó, pode perceber. Se eu pego o vetor alfa U e eu pego esse vetor beta V e posiciono bem aqui, ó, vai dar exatamente esse meu vetor soma. Então, se todo mundo entendeu, eu posso escrever que o meu vetor P0P nada mais é do que a soma do vetor alfa U mais beta V. Lembrando, quem é o P0P são as coordenadas de P menos as coordenadas P0.
Então, posso reescrever como sendo P menos P0 igual a alfa U mais beta V. Isolando o P, já que ele é o ponto que eu queria descobrir do meu plano, eu vou ter P igual a P0 mais alfa U mais beta P. Então, isso daqui, gente, é o que nós vamos chamar de equação vetorial do plano. Equação vetorial. Isso agora não é mais da reta, né? Agora é do plano. Tá aqui. Tudo bem? Mais uma vez, isso aqui a gente vai usar muito? Não. O que mais a gente vai usar são as equações paramétricas, mas que elas vão surgir a partir da equação vetorial. Então, é ela que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos fazer aqui no outro quadro. Como é que eu obtenho as equações paramétricas a partir da equação vetorial? Bom, você já deve imaginar, né? O que eu vou fazer? Eu vou escrever o meu vetor, o meu ponto P, eu vou escrever em forma de coordenadas. E vou fazer o mesmo para todos aí. Então, eu vou repetir aqui a equação, que é P igual a P0 mais alfa vezes U mais beta vezes V. Só que é meu ponto P? São as coordenadas x, y e z. Quem é P0? x0, y0, z0. Mais alfa vezes U. Quem é U? É A1, A2, A3. Aí mais beta vezes V. Quem é V? São as coordenadas B1, B2, B3. Agora nós vamos multiplicar, ó, isso aqui é um escalar, isso aqui também. Então eu vou pegar e vou distribuir. E depois, gente, eu vou somar. Né? Eu vou somar esse com esse daqui, com esse daqui. Então eu vou colocar logo na forma final aqui. Então vai ficar x, y, z igual, na primeira coordenada vai ser x0 mais alfa vezes A1 mais beta vezes B1. Na segunda coordenada você vai ter y0, aí mais alfa vezes A2 mais beta vezes B2. Por fim, você vai ter z0 mais alfa vezes A3 mais beta vezes B3. Ok? Isso agora a gente vai igualar, né? Porque eu tenho aqui ó, um elemento do R3 e um elemento do R3. Se eles são iguais, então eles têm que ser iguais em cada coordenada. De novo, a gente vai obter o quê? 3 equações. Equações paramétricas, só agora não mais da reta. Vai ser do plano. Vai ficar assim, então. A gente vai ter x igual a x0 mais alfa A1 mais beta B1, y igual a y0 mais alfa A2 mais beta B2 e z igual a z0 mais alfa A3 mais beta B3. Essas daqui é o que nós vamos chamar de equações paramétricas. Equações paramétricas, né, porque tem um parâmetro, aliás, 2 parâmetros do plano. Agora, gente, eu pergunto o seguinte: se vocês lembrarem, as equações paramétricas da reta, elas também são 3 equações. X igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa, z igual a alguma coisa. Então, eu te pergunto, qual é a diferença das equações paramétricas da reta para as equações paramétricas do plano? A quantidade de parâmetros. Porque lá na equação da reta, só tinha um parâmetro, que era o parâmetro t. Aqui, você tem 2 parâmetros. Você tem o parâmetro alfa e o parâmetro
beta. O que significa que, por exemplo, se você quiser achar um ponto do plano, claro, tem esse ponto aqui, né, o ponto inicial, que a gente já achou, x0y0z0, que ele já veio com a gente, mas se você quiser achar um outro ponto, você vai ter que jogar um valor, escolher um valor para alfa e escolher um valor também para beta. Então, para você conseguir preencher o plano todo, você vai ter que fazer o alfa ficar variando, de menos infinito até mais infinito, e o beta também. Você tem uma pergunta? Boa pergunta. Precisa ser o mesmo valor para o alfa e para o beta? Não. O alfa pode ser 0, o beta pode ser 1000, o alfa pode ser menos 1, o beta pode ser raiz de 2. Não precisa. Tá? Você pode variar à vontade alfa e beta. Até para você conseguir preencher todo o plano. Acho que foi uma boa pergunta. Interessante que se alfa e beta eles tivessem, por exemplo, se eles fossem sempre o mesmo valor, aí sabe o que ia acontecer? Você só ia ter um parâmetro, que eles iam ter o mesmo valor, e você ia formar uma reta, por exemplo. Mas não, o alfa e beta eles podem variar assim, e assim você vai obter a equação do plano. Tudo bem, gente? Bom, alguma dúvida até aqui? Então, vou te dar um exemplo, então. Só um exemplo. Digamos que você tem essas equações aqui, ó. Vamos colocar x, y e z. X igual a 1, mais 2 alfa, y igual a 3 beta, z igual a menos 1. Pronto, já coloquei assim para ver se vocês entenderam mesmo qual é o raciocínio. Então tá aqui. Gente, você vai olhar para algo desse tipo aqui, o seu cérebro já vai dizer, olha, isso daí são as equações paramétricas de um plano. Como é que você sabe que é um plano, é uma reta? Porque tem dois parâmetros, alfa e beta. Ok. A partir desta equação aqui, me digam, quem é o ponto inicial, P0? Nesse caso aqui, gente. Quem é o ponto inicial? X é quanto em X, ponto inicial? É 1 em X. Em Y? 0 em Y, em Z? Menos 1. Muito bem. Então, P0 é 1 em X, 0 em Y, menos 1 em Z. Lembrando, se você tiver na dúvida, é só você zerar todos os parâmetros. Zerou tudo, vê o que sobrar. Esse é o ponto inicial, é o ponto P0. Então, está aqui. Agora, me digam um vetor diretor aí. Pode ser começar pelo U ou pelo V. Vamos lá. Me digam aí, quais são as coordenadas do vetor U? Em X é quanto? 2 em X, pode ser. Então, vamos lá. 2 em X, que mais? 0 em Y, que mais? 0 em Z. Por que 0 nos outros? Porque não aparece o parâmetro alfa. Não aparece. Me digam aí qual é o outro vetor diretor. Vetor V. 0 em X, muito bem. Que mais? 3 em Y, que mais? 0 em Z. Muito bem. Então tá aí. Então, esse é o ponto inicial e esses são os dois vetores diretores para esse plano. Esses vetores são pontos do plano? Não. Para você obter outros pontos, você vai ter que escolher valores para alfa e para beta. Sei lá, faz alfa igual a 0, beta igual a 1. Pode ser? Pode. Então, vai ficar 1, 3 e menos 1. Já é um segundo ponto. Faz alfa igual a 1, beta igual a 1. Vai ficar 3, 3 e menos 1. Já é um outro ponto. E assim você vai preenchendo todo o plano. Bom, gente, para finalizar, primeiro que a gente não perceba que para o plano a gente obteve equação vetorial e as equações paramétricas. Aqui não vai ter equações simétricas. Por que não vai ter equações simétricas? Porque aqui eu tenho dois parâmetros. Na equação simétrica, lembra que eu tive que isolar um parâmetro? Aí que mesmo que eu isole um parâmetro, ainda vai sobrar o outro parâmetro. Então a gente não vai usar aqui equações simétricas. Mas tem mais uma equação do plano que eu quero trabalhar com vocês, que é aquela segunda forma que eu falei para vocês, que é bem interessante, bem legal também. Tá? Eu vou falar com vocês agora, que é a equação geral do plano. Então, vamos falar agora, e esse aqui é o último assunto de hoje,
Depois a gente vai só resolver exercício. Quero falar com vocês agora sobre a equação geral do plano. Então, olha só, digamos que eu tenho aqui um plano. Tem esse plano bem aqui. Bom, existe uma segunda forma de eu obter uma equação de um plano. Essa segunda forma, eu vou precisar de um ponto do plano, só um ponto, como a gente já vinha usando. Então, vamos dizer que é esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto de ponto P0. Só que eu posso obter a equação de um plano tendo um ponto e um único vetor, ao invés de dois vetores. Mas qual vai ser a estratégia agora? Porque eu preciso de dois vetores, tradicionalmente, né? Para ter dois vetores diretores para eu poder desenvolver como eu desenvolvi. Mas agora eu posso ter apenas um vetor, desde que esse vetor ele seja ortogonal ao plano, seja perpendicular ao plano. Seja, aliás, falando nos termos corretos, seja um vetor normal. Tá? Então, vetor normal é um vetor que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, digamos que eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de vetor N. Esse vetor N, ele é um vetor normal ao plano, ok? Aí tá, eu tenho as coordenadas deles, tá? Eu sei quem é P0 e eu sei quem é esse vetor N. Então, vou escrever aqui embaixo. Então, P0 tem coordenadas x0, y0, z0, são conhecidas, tá? E já o vetor N é um vetor também com coordenadas conhecidas. Vou chamar de vetor A, B e C. Aí tá. Como é que eu vou desenvolver a equação desse plano? Eu vou escolher um ponto qualquer do plano. Então, vou escolher esse ponto bem aqui. É um ponto qualquer, tá? Então, se é um ponto qualquer, eu estou falando de ponto x, y e z. E eu vou formar um vetor, como a gente vinha fazendo, né? Daqui, ó. Vou formar um vetor saindo de P0 e indo até P. Então, esse aqui é o vetor P0P. Gente, esse ponto P0, ele está dentro do plano. O ponto P também está no plano. Então, eu te pergunto, qual ângulo é formado entre o vetor normal e esse vetor P0P? 90 graus. Né? Porque esse vetor tem a mesma direção do plano, sei, tem a mesma direção, e esse aqui é um vetor normal, então bem aqui eu formo também um ângulo de 90 graus. P, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, P é um ponto qualquer, x, y e z. Então, qual é a condição agora? É que esses dois vetores eles não são paralelos, eles são ortogonais. Então, eu estou afirmando que o meu vetor P0P, ele é perpendicular, o ortogonal, ao meu vetor N. Mas nós vimos que isso aqui acontece se somente se o produto escalar entre os vetores é igual a quanto? 0. Vamos calcular esse produto interno aqui, ó. Quem é o vetor P0P? É um vetor que tem as coordenadas. Vamos lá, eu vou subtrair P de P0, né? Vai ficar x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Produto escalar com o meu vetor N. Vetor N é o vetor A, B e C. Esse produto escalar tem que dar 0. Como é que eu faço essa conta aqui, gente? Você já sabe fazer isso. Eu vou pegar essa coordenada e multiplicar com essa. Essa daqui vezes S e S vezes C. Então, vai ficar x menos x0 vezes A mais y menos y0 vezes B mais z menos z0 vezes C. Tudo igual a 0. Posso distribuir, né? O A aqui. Posso distribuir o B. Posso distribuir o C. O que é negativo, eu vou deixar do outro lado logo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar A vezes X mais B vezes Y mais C vezes Z igual
AX0 mais BY0 mais C vezes Z0. Só que detalhe, tá? O A, o B e o C, eles são constantes. Eu sei quem eles são. X0, Y0 e Z0 também são constantes. Então, posso chamar tudo isso aqui de uma constante só. Posso chamar de uma constante D. E vai ficar assim, então, no final. Vai ficar AX mais BY mais C0 igual a D. Então, essa daqui é o que nós vamos chamar de equação geral do plano. Então, olha só que interessante. Você consegue, sim, descrever um plano no R3 usando uma única equação, e não três. As equações paramétricas eram três. Para cada parâmetro alfa e beta, você ia ter um ponto diferente. Aqui não, só em uma única equação você consegue descrever o plano todo. Então, por exemplo, se você vê agora, toda vez que você olhar para uma equação dessa aqui, gente, ó, 2x mais 3y menos z igual a 4. O seu cérebro vai olhar para essa equação e dizer, isso aqui é um plano no R3. Você já saberia até dizer quem é o vetor normal. Quem é o vetor normal, gente, nesse caso aqui? É o vetor 2, 3 e menos 1, né? Ó, tá aqui, ó. A, B e C. São as coordenadas do vetor normal. Tudo bem? Bom, então é isso. Agora você já sabe como identificar. Essa aqui é só um exemplo. Como você identifica a equação geral de um plano. Alguma pergunta? Tudo certo? Tá, então o conteúdo é esse para a prova de vocês. Tá bom? Terminou o conteúdo da prova. Agora a gente só vai resolver mais duas questões. Vamos encerrar nossa aula. Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso slide. Pergunta, diga. Olha, poderia, mas eu vou deixar. Essa é uma boa questão para casa, inclusive. Porque eu olhei o tempo agora, a gente não tem muito tempo. Eu tenho que resolver duas questões ainda. Mas, assim, uma dica. O que você poderia fazer? Você poderia pegar a equação. A partir da equação, você poderia pegar, por exemplo, formar 3 pontos. E desses 3 pontos você desenvolve o plano. Isso é uma forma. Uma outra forma é você pegar logo o vetor normal e um ponto e tentar desenvolver a partir daí, fazendo um plano perpendicular ao que você desenvolveu, ao vetor. Tá? Mas eu acho que o mais fácil é pegando 3 pontos. Né? Pega 3 pontos, ou seja, olha só, pega 3 pontos que satisfazem essa equação aqui. Por exemplo, se eu poderia pegar aqui o ponto 2, 0 e 0. Está aqui, ia satisfazer, né? 2, 0, 0, está aqui, ia dar 4, 0, 0 igual a 4. Acabou. Bora pegar agora o ponto 0, 4 terços e 0. É outro ponto, né? Aqui vai zerar, vai dar. Outro ponto, 0, 0 e menos 4. Satisfaz. Ó, já vou até fazer, na verdade. Então, marca esses 3 pontos. Né? Marca aqui. Está aqui, x, y e z. Aí marca o ponto 2, 0, 0. Vamos dizer que o 2 está aqui. Marca o ponto 0, 4 terços e 0. Aí ele vai estar mais para cá. 0, 0 menos 4. Aí ele vai estar mais para cá. Ó, a partir daqui, a gente consegue, então, digamos, desenvolver um plano. Tá? Isso seria uma forma da gente fazer. Tudo bem? Enfim, mas claro que depois a gente consegue desenvolver com mais calma, né? Dever de casa, inclusive, você consegue desenvolver de uma forma melhor. Mas é uma dica. Pega 3 pontos, desenvolve, acabou. Aí forma o teu plano. Ok. Excelente pergunta, inclusive. Vamos lá. A gente tem ainda... Tá, 18 minutos acho que é o suficiente. Equação do plano. Então, já falei da equação vetorial, já falei das equações paramétricas do plano e já falei da equação geral do plano. Quando você tem um vetor normal e você tem um ponto inicial. E agora? Vamos resolver aqui 2 questões e aí sim nós vamos encerrar nossa aula.
Vamos lá, exercício 1. Escreva as equações paramétricas, ele pede quais são, né, as equações paramétricas do plano que passa pelos pontos A, B e C. Então, a gente já vai discutir. Vamos lá, primeiro exercício. Você tem A igual a 1, 3 e 4. Você tem B igual a menos 1, 0 e menos 3. Você tem C igual a 2, 5 e 1. Vamos lá, gente. Nesse caso aqui, ele me deu 3 pontos. E agora? Porque para desenvolver as equações paramétricas do plano, eu precisava de um ponto do plano e 2 vetores que tivessem a mesma direção do plano. Mas ele não me deu nenhum vetor. O que eu vou fazer então, gente? Eu vou ter que desenvolver aí 2 vetores. Ora, se eu tenho 3 pontos do plano, eu consigo encontrar 2 vetores que tenham a mesma direção do plano. Basta pegar as coordenadas. Eu escolho quem é a coordenada inicial e a coordenada final. Por exemplo, nesse caso aí, eu poderia fazer... Aqui tem várias formas de você desenvolver aqui vetores, né? Mas, por exemplo, eu poderia fazer o vetor BA. Olha só. Vou colocar aqui o vetor U como sendo o vetor BA. Ou seja, eu quero que B seja o ponto inicial, A é o ponto final. Tanto faz. Professor, eu queria que fosse de A para B. Pode ser também. Eu só estou colocando assim porque é a forma que vai dar valores mais positivos. Você vai perceber. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vai ficar ponto final, A, menos ponto inicial, que é B. O A, quem é o A? É 1, 3 e 4. Menos, quem é o B? B é menos 1, 0 e menos 3. Então, nesse caso, o meu vetor vai ser, vamos lá, 1 menos menos 1. Aqui vai dar mais. Então, 1 mais 1, 2. Aqui, 3 menos 0, 3. E aqui, 4 menos menos 3, ó, vai dar mais de novo. Então, 4 mais 3, 7. Está aqui, achei um vetor que tem a mesma direção no plano. Agora, vamos aqui para o vetor V. Tanto faz, mas eu posso fazer de B indo para C, se eu quiser. Então, o ponto final é C, menos o ponto inicial é B. E aqui como é que vai ficar? Isso aqui vai ser, ponto C é o ponto 2, 5 e 1. Menos o ponto B, menos 1, 0 e menos 3. Tá aqui. E agora? Bom, vamos lá. 2 menos menos 1, aqui vai dar mais, jogo de sinal. Então, 2 mais 1, 3. Aqui, 5 menos 0, 5. E aqui, menos com menos 3 vai dar mais. Então, 1 mais 3, 4. Esses dois que eu obtive aqui são vetores. Então, agora sim, eu tenho 2 vetores e eu tenho 3 pontos para escolher ali. Agora eu consigo desenvolver as equações paramétricas. Como é que vai ficar? Então, as equações paramétricas vai ser, ó, x, y, z. Na primeira coluna, eu vou colocar as coordenadas de um ponto. Tanto faz o ponto. Ah, quero ponto A, B. Tanto faz, gente. Ah, quero ponto A. Então tá. Quero ponto C. Tanto faz. Então, vamos pelo ponto C. Então, indo pelo ponto C, eu vou colocar 2 em x, 5 em y, 1 em z. Então, venho aqui e coloco 2, 5 e 1. Agora, vai vir o parâmetro alfa. Eu posso escolher o vetor U aqui, ó. Então, aqui vai ficar, colocar tudo mais, né? Que é mais, tudo mais. Aqui vai ficar 2 alfa, 3 alfa e 7 alfa. Agora, o segundo vetor é o segundo parâmetro, beta. Vai ficar 3 beta, 5 beta e 4 beta. Está aqui. Então,
Então, essas aqui são as equações paramétricas. Uma pergunta importantíssima que eu tenho para vocês agora. Ele me deu 3 pontos e eu obtive as equações paramétricas. Eu obtive 2 vetores. A pergunta é, se eu quisesse a equação geral do plano, teria como fazer? Para eu obter a equação geral do plano, eu ia precisar de um vetor que fosse o quê? Um vetor normal. Esses 2 vetores que eu obtive e outros que eu poderia obter usando esses 3 pontos, iam só ser vetores paralelos ao plano, não ia ser nenhum vetor normal. Mas a pergunta que fica é, mas será que a partir desses 2 vetores eu não conseguiria obter um vetor normal? Resposta é sim. Mas, para a gente aprender melhor, para a gente entender como é que chega nesse vetor normal, a partir de 2 vetores, esse é o assunto da próxima aula. Tá? Mas aqui eu já faço uma provocação. Né? Será que eu consigo obter um vetor normal a partir de 2 vetores? A resposta é sim. Isso tem tudo a ver com produto vetorial, que é o assunto da segunda-feira. Tá? Então, bora fazer aqui agora a última questão, aqui no nosso slide. Então, olha só, escreva equação geral do plano, que passa por um ponto P0 e tem N como vetor normal. Ó, então, note que nesse caso, ele pede a equação geral, mas ele já me dá o vetor normal. Aí tudo bem, aí eu consigo obter conforme a gente aprendeu aqui hoje. Então vamos lá, última questão. Segunda. Ele me dá o ponto P0 igual 4, 0 e menos 3. E ele me dá o vetor normal igual a J mais 2K. Gente, ele me dá um ponto do plano e ele me dá o vetor normal. Então aqui não tem muito mistério, né, do que a gente precisa para fazer a equação geral do plano. Aliás, eu até sugiro que, sempre que você for fazer isso daqui, você pode usar aquela demonstraçãozinha, usando o produto escalar, 2 vetores. Tá? Então vamos lá. Esse vetor normal aqui, eu não quero escrever assim, só quero escrever em forma de coordenadas. Tudo bem? Então me digam aí, em forma de coordenadas, como é que seria esse vetor N aqui? 0 em x, que mais? 1 em y, 2 em z. Pronto. Isso aqui é o vetor normal do plano. Então, se ele é um vetor normal, lembra que se eu pegar um vetor P0P e fazer o produto escalar com esse vetor normal, isso tem que dar 0. A gente acabou de ver isso. Quem é esse ponto P0P? Lembrando que P é um ponto qualquer, né? Ó, P é um ponto x, y e z. Então, quem é o vetor P0P? Vai ser o vetor formado pelas coordenadas x menos 4, y menos 0, z menos 3. Cuidado com o jogo de sinal. Tá? Então, esse aqui é esse vetor. Escalar com o vetor normal. Quem é o vetor normal? É o vetor 0, 1 e 2. Aqui, vocês estão percebendo que às vezes eu estou usando colchete angular, às vezes eu estou usando parede, não tem problema. Desde que a gente entenda que eu estou falando aqui de vetores também. Agora eu vou fazer o produto escalar. Então, vai ficar x menos 4 vezes 0. Tá? Então, ó, x menos 4 vezes 0 mais y menos 0 é y, né? Vai ficar y vezes 1 mais, ó, aqui vai dar mais, né? Menos com menos vai dar mais, tá? Vai ficar z mais 3 vezes 2 igual a 0. Claro que isso aqui vai zerar tudo, né? Essa parte aqui inicial, ó. Aqui vai ficar só y. Aqui, ó, eu vou distribuir esse 2. Então, vai ficar 2z mais 6 igual a 0. Isso aqui já é equação do plano, né? Mas eu vou colocar o 6 aqui do outro lado. Então, a resposta vai ficar y mais 2z igual
a menos 6. Pronto. Então, acabou. Essa é a nossa equação geral do plano. Ah, professor, eu queria as equações paramétricas. Teria como? Teria. Ó, você pode pegar a equação geral, achar 3 pontos, que nem a gente fez ali. Com esses 3 pontos do plano, você consegue achar 2 vetores, e aí você desenvolve, que nem a gente desenvolveu aqui anteriormente. Alguma dúvida? Gente, então, é isso, e até mais.